Sétimo ano, aula de hoje, do dia 23/7, vai ser sobre volume dos corpos, ok? Então, o que é o volume de um corpo, né? O volume de um corpo é a medida que esse corpo ocupa. Então, é a medida do espaço que um corpo ocupa, ok? Então, um exemplo, né? Nós temos um livro desse, né? Qual é o espaço que ele ocupa, né? Não é só a parte de cima nem a parte de baixo, é todo o seu corpo. Então, como determinar esses volumes, né, de cada corpo, né? Mas lá na frente a gente vai descobrir, a gente vai aprender as fórmulas de cada figura geométrica. Mas de início, nós vamos ver as unidades que é utilizado no volume, ok? Então, vamos dar início aqui essa figura geométrica, um cubo. Nós temos aqui um cubo, como se fosse um dado, onde ele tem 1 metro de aresta. Em um cubo, todas as arestas têm o mesmo comprimento. Isso aqui é 1 metro, né, de comprimento. Vai ter 1 metro de largura e 1 metro de altura, ok? Então, o volume de um cubo, vou escrever bem aqui. O volume de um cubo é comprimento, que no caso é a aresta, vezes a largura, que também é a aresta, vezes a altura, que também é aresta, porque são a mesma medida. Então, o volume de um cubo é A elevado a 3. É só você pegar o valor da aresta e elevar a 3, ok? Isso aqui também a gente vai ver posteriormente. Então, o volume desse cubo, né? Volume é igual a sua aresta, que é 1 elevado a 3. Então, o seu volume vai ser 1 elevado a qualquer número, é sempre 1. Então, 1 metro cúbico. Então, isso é o que esse corpo ocupa. Mas só que vocês não estão familiarizados com essa unidade, metros cúbicos. Então, imagine só, o quanto de água dá para encher esse cubo, ocupa dentro desse cubo. Então, a cada 1 metro cúbico, isso daqui equivale, pessoal, a 1000 litros. Então, imagine uma caixa d'água que tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Dentro dele vai caber 1000 litros. Então, a cada 1 metro cúbico são 1000 litros, ok? Então, o volume dá para entender melhor como se fosse a capacidade de líquido que cabe dentro dele, ok? Então, se o cubo tem 1 metro de comprimento, né, de aresta, dentro dele cabe 1000 litros. Se o cubo for menor e se for outra unidade, imagine um cubo de 1 decímetro de aresta. 1 decímetro a gente já viu nas aulas anteriores, na sexta série. Transformação de unidade. 1 decímetro, pessoal, para você entender melhor, ele é o mesmo tamanho de 10 centímetros. Então, imagine uma régua daqui para cá. Vai ser o tamanho da aresta desse cubo, ok? Então, o volume é o mesmo. É a aresta elevado ao cubo. 1 elevado a 3. Que também vai dar 1. Mas só que como é decímetro, então vai ficar assim, ó. Decímetros cúbicos. Por que esses cúbicos, né? Eu não falei para vocês aqui anteriormente. Por que esse cúbico? Porque no volume utiliza 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Por isso que são cúbicos. Então, uma caixa, um cubo de 1 decímetro ou 10 centímetros, que é a mesma coisa. Quanto de litro, quanto de água, quanto de líquido de qualquer substância caberia dentro desse cubo? Então, 1 decímetro cúbico, pessoal, é como se fosse 1 litro. Então, a cada 1 decímetro cúbico cabe exatamente 1 litro, ok? E se a caixa for menor ainda,
um cubo de 1 centímetro de aresta, né? Quanto de líquido, qual a sua capacidade caberia aqui dentro dele, né? Então, o volume é igual a sua aresta elevado a 3. Então, o volume é igual a 1 elevado a 3, continua 1, mas só que agora é centímetros cúbicos. Então, isso aqui é um cubo bem pequenininho, que só é 1 centímetro. Então, aqui já não vai ser mais em litro, não cabe litros aqui dentro deles, vai caber ml. Então, 1 centímetro cúbico vai ser 1 ml. Então, dentro desse cubo, cabe 1 ml de água, por exemplo, ou de refrigerante, o que você escolher. Ok? Então, a partir dessas informações, nós vamos aprender a transformar as unidades. Então, nós temos aqui, né, algumas dicas que a gente já viu na página anterior. Então, vamos transformar as unidades. A cada 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. E 1 centímetro cúbico, 1 ml. Agora nós vamos aprender a transformar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, ou de decímetros cúbicos para metros cúbicos, transformar entre eles três, de metros cúbicos para decímetro, depois decímetro para centímetros, e também de litro para metro, ao contrário, fazendo o inverso, ok? Então, a partir disso, ó, nós temos, ó, se eu quero transformar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, ó, se 1 metro cúbico são 1000 litros, e 1 decímetro cúbico é 1 litro, é a mesma unidade, só mudou decímetros cúbicos para litros. É como se fosse parecido, como se fosse equivalentes. Então, eu posso trocar o litro por decímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico vai ser o quê? 1000 decímetros cúbicos. A partir disso, eu posso fazer qualquer transformação. Se nós queremos ir de metros cúbicos para decímetros cúbicos, ó, se a cada 1 metro cúbico são 1000, 2 metros cúbicos, 2000, 3 metros cúbicos, 3000 e assim por diante. Então, se você quer transformar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, é só você multiplicar por 1000. E se você for fazer o inverso de decímetros cúbicos para metros cúbicos, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, você vai dividir por 1000. Mas só que quando a gente multiplica por 10, 100 ou 1000, pessoal, você não precisa armar a operação. Quando a gente multiplica por 1000, a vírgula anda para a direita 3 casas. E quando você divide por 1000, a vírgula anda para a esquerda 3 casas. É só você movimentar a vírgula, nem precisa armar a multiplicação e nem a divisão. Então, a partir da primeira informação e da segunda, podemos transformar de metros cúbicos para decímetros cúbicos. A mesma coisa acontece aqui, ó. 1 decímetro cúbicos é 1 litro. 1 centímetro cúbicos é 1 ml, ó, já está 1 ml. Então, para que a gente possa transformar de um para o outro, vamos pegar primeiro essa igualdade aqui, ó. 1 litro eu posso transformar em 1000 ml. Por quê? Porque sabemos que a cada 1 litro são 1000 ml, ok? 2 litros, 2000 ml, ok? Então, se 1 ml é 1 centímetro cúbicos, 1000 ml vai ser 1000 centímetros cúbicos. Então, mudando só a unidade. Então, 1 decímetro cúbico é equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Com isso, vamos para a tabelinha. Se você quer transformar de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, você multiplica por 1000. Quando você multiplica por 1000, é só a vírgula andar 3 casas para a direita. E se você for de centímetros para decímetros cúbicos, é a operação inversa. Você divide por 1000. E quando divide por 1000, você anda 3 casas para a esquerda. E a última aqui, em relação a essa primeira igualdade. Se a cada 1 metro cúbico são 1000 ml, se você quer transformar de metros cúbicos para litros, são 1000 litros, quer dizer, você multiplica por 1000. E se você for fazer o inverso, você divide por 1000, ok? De metros cúbicos para litro. E esses dois não precisa porque é como se fosse só trocar a unidade de decímetros cúbicos para litro.
Então é o mesmo valor. De centímetros cúbicos para ml é o mesmo valor. Então 1 centímetro cúbicos é 1 ml, ok? Aí eu tenho aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Então no item A eu tenho 2,7 metros cúbicos e quero transformar em litro. Então metros cúbicos para litro, ó, segue a seta, é só você multiplicar por 1000. E quando você multiplica por 1000, o que é que acontece com a vírgula? Ela anda 3 casas para a direita. Então vai ter o 2 e o 7. Aí tem 2 espaços aqui para você acrescentar com 0. E como a vírgula vai parar aqui do lado direito, você não precisa colocar, ok? Então 2,7 metros cúbicos é exatamente 2.700 litros. O item B, mesmo processo, 0,08 metros cúbicos para litro. Então, metros cúbicos para litro, é só você multiplicar por 1000. Então, 1, 2, 3. Esses dois primeiros zeros não precisa colocar, então só coloca o número 8. E como tem um espaço aqui, você acrescenta um 0. E a mesma coisa da vírgula. Como parou do lado direito, você não precisa escrever. Então, 80 litros. No item C, 14,5 decímetros cúbicos para litros. Então, é só você olhar essa primeira tabela aqui, ó. E decímetros cúbicos para litro é o mesmo valor. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 14,5 decímetros cúbicos, 14,5 litros. Não muda de decímetros cúbicos para litro. No item D, 0,9 decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Então, vamos para essa tabelinha. De decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, você multiplica por 1000. E ao multiplicar por 1000, é só a vírgula andar 3 casas para a direita. A vírgula está aqui, 1, 2, 3. Esse primeiro zero não precisa colocar, coloca o 9. Como tem 2 espaços, você acrescenta 2 zeros. No item E, nós temos de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Então, o inverso, ó. A gente vai ter que dividir por 1000. Quando a gente divide por 1000, a vírgula vai voltar a 3 casas. E onde é que está a vírgula aqui quando não aparece? Sempre quando não aparece, ela está aqui, ó, do lado direito. Então, é só você voltar 3 casas. 1, 2, 3. Parou bem aqui, entre o 2 e o 0. Então, você pode escrever assim, 2,0, ou só o número 2, ok? Então, 2 decímetros cúbicos. E no item F, 1.400 litros para metros cúbicos. Nós estamos em litro para metros cúbicos. Você vai dividir por 1000. A vírgula vai voltar 3 casas. Mesmo caso, a vírgula está aqui do lado direito. Voltando 3 casas, parou bem aqui entre o 1 e o 4. Então, você só precisa colocar 1,4. O zero depois da vírgula e depois do número que não é zero, né? Que é no caso é o 4, ele não tem valor. Aí, mas se você colocar 1,400, também tá certo. Mas os dois zeros você pode eliminar, ok? Então espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas e que possam fazer a atividade de casa. Até a próxima aula.